digo aqui na Igreja Batista Floresta nesta noite, eu te digo, nesse dia 19 de fevereiro, aqui às 9h35, eu lhe digo que Belo Horizonte pode sofrer um impacto quando os crentes do Brasil tiverem a realidade de entender o poderio que está nessa palavra sangue de Jesus, o poderio que se encontra realizado neste nome, o poder que está involucrado, metido dentro, embutido dentro do que é este nome, Jesus. Quando a Catra e Júnior começaram a brincar os dois, como a Catra é a menininha, o Júnior é garoto, nós ensinamos a Catra a brincar com bonecas e o Júnior a brincar com carrinhos. Tenha muito cuidado com isso. Não permita brincadeiras, porque o diabo pode dar a volta por cima na tua vida. Então, a Catra está brincando com uma bonequinha e o Júnior pegou a bonequinha dela. Estavam os dois brincando, o Júnior com o carrinho, ela com a boneca, mas o Júnior pegou a bonequinha e saiu correndo para a sala. E a Catra saiu atrás dele. Dá-me minha bonequita, Júnior. Minha bonequita é minha. Eu sou niña, bonitita, delicadita como mami. Tu eres varãozito, Brasil gol como papi. E tomou a bonequinha e saiu correndo. E o Júnior foi de novo e tomou a bonequinha de novo. Estavam brincando. E a Catra disse, dá-me, tirou a segunda vez. E o Júnior pegou para a terceira vez. Daí a Catra olhou para o Júnior, colocou o dedo. Tá, Catra, ela está prestando atenção. Let me see. E colocou a Catra o dedo no nariz do Júnior e disse, Júnior, dá-me minha bonequita, Júnior, no nome de Jesus, Júnior. A bonequinha caiu no chão. Júnior foi brincar com o carrinho. Vem a Catra correndo. Mira, mami. Ai, poder em nome de Jesus, mami. Ai, poder em nome de Jesus, mami. Sim, há poder e o diabo sabe. Sim, há poder. E ele sabe que nós levamos 2000 anos de história e de vitória. Ele sabe que há poder. Aleluia. Deixa eu lhe dizer nessa noite. O irmão André, quando foi à Polônia, você já leu os seus livros? Quem não conhece o irmão André? Todo mundo conhece o irmão André. De missões abertas, portas abertas. Quando eu o conheci na Holanda, na convenção de Billy Graham, você sabe que ele é baixinho, não é? Eu lhe dei um beijo para pegar a unção desse homem, porque ele é um homem de Deus. Quando nós começamos a contrabandear Bíblias atrás da cortina de ferro, ele era um veteranaço. Ele é um homem de Deus tremendo. O dia que você tem a oportunidade de ir a uma conferência dele aqui, ou onde seja no Brasil, vá, ele vai abençoar a sua vida. Quando ele foi à Polônia, você leu o livro Contrabandista de Deus? Claro que você leu. Quando ele foi à Polônia, ele encheu o fusquinha dele. Esse fusca, o fusquinha aquele, a baratinha aquela. Ainda tem, eu vi já aqui, eu vi. E encheu de Bíblias aquele fusquinha, e ele ia bem baixinho, claro, pelo peso. Quando ele chega na fronteira da Polônia e Tchecoslováquia, quando era comunista, nos anos 60, o homem da casinha do visto olhou para ele e disse, por que está tão baixinho esse carro? Não sei, talvez as molas, algum problema, mas eu não sei. O guarda comunista olhou para ele e disse, você está nervoso. Quem não fica nervoso ao lado de um país comunista? Chegar a um país comunista não é chegar em Belo Horizonte e descer do avião da Varig. País comunista, você sua frio, você treme. O diabo pode matar você. Daí o moço disse para ele, o seu carro vem muito baixinho, eu tenho que revisá-lo. Daí ele inclinou a cabeça e disse, Deus, o que eu vou fazer? E Deus lhe disse, abra, você sabe que no fusquinha, o capô, fazia anos que eu não vi, capô, aleluia, capô, o capô está na frente, sabe o que está na frente, o motor está atrás. Deus disse para ele, saia do carro e abra o capô e deixe ele ver tudo que você traz. Ele inclinou a cabeça e disse, Jesus, isso não é Deus falando, eu sei que não é, isso é o diabo. Como é que Deus vai dizer uma coisa dessa? Deus lhe disse, sou eu, que diabo e nem diabo, sou eu, que conhece a minha voz. Sai do carro e deixa o homem ver o que está lá dentro. Daí ele inclinou a cabeça e disse, Jesus,
Quando tu estivestes na terra, tu destes vista àqueles que não tinham. Agora eu peço que você tire daqueles que têm. Ele saiu fora e deixou o homem abrir as caixas. E o homem abriu as caixas das Bíblias, e abriu, e olhou tudo debaixo do banco, tudo abriu tudo. Aí o guarda vem a ele e disse: entre no carro. Ele entrou no carro. Já volto. Foi lá, pegou o passaporte dele, regressou de novo e disse: onde é que você disse que ia ir? Dissesse bem, ia, que não vai mais. Não, onde é que você disse? Polônia, Varsóvia, já vem. Foi lá dentro, carimbou o passaporte dele, voltou e disse: onde é mesmo que você disse que ia ir? Varsóvia. Pois aqui está o seu passaporte. Voltou, fechou o capô e disse: se você não ir a toda a velocidade que você pode, você vai apodrecer todos os tomates e alface dentro das caixas. Yes! O nome de Jesus é poder! Yes! Bendito seja o seu nome, aleluia! Bendito seja o seu nome, aleluia! Yes! Aleluia! O homem não viu Bíblia, ele viu tomates e alface. Se estivesse nos tempos bíblicos, esse milagre estivesse escrito na palavra. Quem pode como o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o seu nome. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, quando um garoto saiu da vigília, um jovem de 19 anos, uma vigília poderosa, daquelas das Assembleias de Deus, de fogo. Saiu às 3, 4 horas da manhã, estava chovendo, era inverno. Bom, o Rio não tem inverno, mas era mesmo inverno. E ele saiu com uma capa negra, impermeável, de chuva. E quando ele saiu na rua, cheio da unção, às 3, 4 horas da manhã, terminou a vigília, 3, 4, 5. Um assaltante lhe colocou o revólver e disse: levante as suas mãos. E o rapaz tranquilo levantou as suas mãos assim. E o rapaz colocou a cabeça no lado, não torceu tudo para trás, só ficou assim na metade e disse: se eu fosse deste mundo, você me pudesse tocar, mas eu não sou deste mundo. Era inverno, era escuro, a capa preta e chovendo. E o que é que você está dizendo? Porque se eu fosse deste mundo, mas eu vou para um mundo que você não pode ir ao mundo que eu vou, porque eu pertenço a outro mundo. O camarada disse: ei, deu no pé, é um fantasma, e foi embora. Pastor em São Paulo, saiu do programa de rádio da Cristão às 2 da manhã, pá! Pegaram ele. De momento olharam para cima e eu não sabia que pastor tinha guarda-costa. O pastor disse: que guarda-costa que você está falando? Esses dois atrás de você que está aí. Ele olhava, dois, eu não vejo nada. E havia 2 anjos, um à direita e um à esquerda, e dizia ao ladrão: não sei. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Não temas. Smith Wigglesworth, você já ouviu falar nele? O apóstolo da fé, você deve ler os seus livros. Deus, através dele, ressuscitou 17 mortos. Ele era conhecido, o evangelista dos cemitérios. Quando havia um funeral, ele ia e Deus ressuscitava a pessoa que estava nele. Leia o livro, o apóstolo da fé. Um simples, como é que se diz aqui no Brasil? Aquele que muda canos e água e... canador, bombeiro, os dois juntos. Ele era um simples canador, bombeiro. Simples, um homem simples. Uma vez ele estava orando, jejuando com a sua esposa para uma cruzada. Escute,
Era verão, não havia vento. As portas da casa começaram a abrir e fechar, abrir e fechar. As janelas abrir e fechar. A mulher dele disse para ele: vá lá na sala porque alguém está lá. Vai a ler o livro, irmão. Smith Wigglesworth foi um homem que a mulher dele morreu. Quando a mulher dele morreu, ele se jogou sobre ela e disse: Senhor, eu não estou ainda preparado para que tu a leves. Tenha bondade de me devolver. E Deus a devolveu. Outros estão orando para que Deus, o Senhor, o leve, mas ele pediu que o Senhor o levasse. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Smith Wigglesworth foi um homem poderoso. Ele não permitia que nada entrasse à sua casa, nem o jornal, só a Bíblia. Que homem. Homens radicais, mas eles mudaram o mundo para Jesus. Escute, ele foi na sala e olhou, não havia nada. Tudo ficou calmo, regressou de novo. Se abria as janelas, as portas. A mulher dele disse: vai lá que lá está alguém. Regressou de novo à sala, não havia ninguém. Regressou detrás da mulher dele: vá lá que o diabo está sentado no sofá. Quando ele chegou à sala, estava o diabo sentado no sofá. Ele disse: I am the Mr. Devil. Eu sou o Senhor Diabo. O que você vai fazer? Smith Wigglesworth olhou para ele e disse: oh, it is you, devil. É você, diabo. Eu pensei que era algo importante. Homens poderosos. Homens poderosos, aleluia. Homens, aleluia. Que Deus entregou um nível e uma unção para estes homens. Que é uma responsabilidade tão grande. Você se parar aqui neste lugar. Os céus e a terra dependem de você. Damaris e eu estávamos em Boston, Massachusetts. Escute isso. Há um programa nos Estados Unidos chamado Geraldo Program. É um programa de talk show. Eu não sei se aqui é no Brasil talk show, que se senta e fala essas coisas. Eu não sei se há. Aquele programa naquela noite, eu termino com isso. Não fique nervoso. Aquele programa naquela noite era o dia 31 de outubro. Sangue de Jesus tem poder. O dia do Halloween. Festa ao diabo. Halloween quer dizer praise to the devil. Festa ao diabo. Nunca celebre essas coisas. Escute. Era 2 horas sobre satanismo, sobre música rock, sobre o poder do diabo, sobre o pentagrama. Estava via satélite. O sangue de Jesus te repreenda. Ozzy Osbourne. O homem que veio aqui no Rock in Rio e ele comeu morcegos vivos durante o show do Rock in Rio. Estava via satélite em Londres. Estava via satélite um garoto em Atlanta, Georgia, de 18 anos de idade, que estava escutando um disco de Van Halen que se chama Kill and Jump, mate e salte. E ele ouviu uma voz que lhe disse: mate a sua família. Ele tomou um machado e desquartizou a família inteira. E estava via satélite em São Francisco. O Senhor te repreenda no nome de Jesus. A filha de Anton LaVey, o fundador da igreja de Satanás em 1969, e o sacerdote da igreja de Satanás em São Francisco, o mais alto do satanismo nos Estados Unidos. Durante 2 horas eles falaram sobre o poder do diabo, sobre a magnitude do poder do diabo, sobre o que o diabo tem arrasado, tem feito. Damaris e eu tomamos as mãos. Lembra-se, meu amor? Foi em Boston, Massachusetts, 31 de outubro de 1988. Fazia apenas 4 meses que éramos casados. Escute. Eu e a Damaris tomamos as mãos e nos ajoelhamos ao lado da cama. Era um programa nacional, todo os Estados Unidos estava vendo. E nós começamos a dizer: Senhor Jesus, por 2 horas o nome do diabo foi exaltado. O nome do diabo, os Estados Unidos inteiro escutou o diabo, 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 diabo. Senhor, menciona o teu nome uma vez só. Porque se tu dizes uma vez só, Jesus, uma vez só, Jesus, uma vez só, Jesus Christ, Jesus Cristo, just once, somente uma vez, vai arrebentar tudo o que essas 2 horas fizeram. E faltava 2 minutos para terminar o programa de Geraldo. E o rapaz que estava via satélite na prisão perpétua em Atlanta, Georgia, escute, tomou a palavra e disse a Geraldo: esse programa que você fez sobre o satanismo, está faltando uma coisa. E Geraldo disse: yeah, what is it? O que é? Está faltando como sair do satanismo.
que o sumo sacerdote da igreja do diabo olhou para a filha de Antônio, lá vem, e fez. Eu olhei a dama e disse: você não falou como sair das trevas e das ataduras e as cadeias do satanismo. Rosael Osborne inclinou a cabeça. O sumo sacerdote da igreja do diabo, como se estava dizendo: pare-o, 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 para. Sabe o que o garoto disse? Disse: Geraldo, eu estava escutando uma música de rock de Van Halen, com a sua música que dizia mate e salte. Eu ouvi uma voz que lhe disse: tome o machado e desquartiza toda a tua família, te darei poder no inferno. Eu estava aqui nessa prisão suja e feia e escura, ninguém vinha me visitar, eu estava só, encanenado, até que veio um homem com um livro de capa preta, aleluia. Veio um homem e no crachá estava escrito capelão da prisão, aleluia. E ele veio, e quando ele abriu aquele livro, ele leu um versículo para mim. 1 João 3,8 ele leu. E para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele disse: Geraldo, e eu com as mãos quase seguro que outros cristãos nos Estados Unidos estavam orando a mesma coisa, não era só nós, não. Disse: Geraldo, a única maneira de sair do satanismo, só há uma, é através do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. É através do nome e do sangue do Senhor Jesus. É através do sangue e do nome do Senhor Jesus. É através do sangue e do nome do Senhor Jesus. Quando ele disse isso, o sumo sacerdote da igreja do diabo levantou, caminhou para a direita, levantou para a direita, se sentou de novo. A filha de Antônio Laverne baixou a cabeça e dizia: não. E toda a plateia que estava olhando começou a parar, um lá, e dizia: Jesus. E o outro se parou aqui, Jesus. E o outro se parou lá, Jesus. E o outro lá em cima, Jesus, Jesus. Quando todo mundo começaram, Jesus, 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 Jesus. Let me tell you, my friend, o auditório inteiro, aleluia, se colocou de pé, e as duas horas do diabo foram jogadas ao chão. Ele foi avergonhado, porque há poder no nome de Jesus, aleluia. 2 horas de satanismo, e bastou uma palavra chamada Jesus. Jesus o colocou no chão, aleluia. E os crentes que estavam lá diziam: Devil, you stay there. Diabo, fique-se aí, debaixo dos pés. Jesus, Jesus, Jesus,